Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia junto com irmãos, com amigos em Cristo, para comunicar-lhes a palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a todos que estão aqui presentes. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que todos os domingos Ele tem me dado de estar expondo a sua gloriosa palavra. E eu peço que seja o Espírito Santo de Deus quem comunique de fato o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. E peço também que o Senhor possa abrir o entendimento daqueles que estão aqui presentes e daqueles que posteriormente vão nos ouvir através do YouTube. Eu agradeço a audiência daqueles presentes que todos os domingos aqui se propõem a vir e ouvir a exposição da gloriosa Palavra de Deus aqui neste local de adoração. Eu agradeço também a audiência daqueles que nos acompanham através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, que o Senhor Jesus Cristo possa abrir o vosso entendimento e que a cada dia você possa crescer em graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Eu peço que você compartilhe com seus irmãos e amigos em Cristo, para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e, assim como abençoou a tua vida, possa abençoar a vida de outras pessoas também. Você que já é inscrito, verifique como está a sua inscrição, veja o sininho das notificações, se está tudo ativado corretamente, para que você não perca nenhuma de nossas exposições. E eu peço que você que é novo, você que tem nos acompanhado, clique aí na barra de inscrição, clique no sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, para que assim você possa ficar por dentro de todo o novo conteúdo que publicarmos aqui em nossa plataforma. E vocês que já nos acompanham, não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade, pode deixar o seu comentário também, para que assim nós possamos ir interagindo, para que eu possa compreender como vocês estão reagindo à exposição da Palavra de Deus. E também o algoritmo do YouTube entenda que esses sermões estão sendo relevantes para cada um de vocês também. Então fica aqui o meu agradecimento. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que seja o Espírito de Deus que possa trabalhar em vossas mentes e em vossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, eu peço que abra a Palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 10, de versículo 1 até o 7. Então, abra comigo aí no livro de Levítico, no capítulo 10, de versículo 1 até o 7. Esta vai ser a exposição do dia de hoje. Então, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí e acompanhe em sua Bíblia, Levítico, capítulo 10, de versículo 1 até o 7. E nos diz da seguinte maneira, prestem bem atenção o que diz em Levítico, no capítulo 10, de versículo 1 até o 7. E percebam o que Deus está nos comunicando aqui. Ele diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre estes incenso, e trouxeram fogo estranho, ou seja, fogo não autorizado, perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então vejam que o próprio texto diz que Deus não ordenou eles trazerem esse fogo estranho, esse fogo não autorizado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade àqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas, para fora do arraial, como Moisés tinha dito.
Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Ou seja, não chore, não lamente pela morte de Nadab e Abiú. É isso que ele está falando aqui, ó. Para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas e que seja Deus quem nos abençoe com a exposição desse texto glorioso. Deus havia estabelecido, meus irmãos, uma aliança de pureza, de santidade com os seus sacerdotes ali, uma ordem de adoração que não podia ser quebrada. O Eterno já havia estabelecido o ensino por meio do seu servo, o profeta Moisés, e não podia ser alterado. E se nós formos mais à frente aqui no Pentateuco, ali no capítulo 4 e versículo 2, Moisés diz que não era para o povo nem acrescentar e nem tirar da palavra de Deus, para que eles não perecessem. Então, o modo de se adorar Yahvé estava estabelecido, e pelo que vemos, Nadab e Abiú, eles desprezaram o decreto divino. Eu digo desprezaram porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então vemos que Nadab e Abiú desprezaram o decreto divino e desprezaram a Moisés e Arão também, que estavam ali à liderança do povo, pois eles não eram leigos. Nadab e Abiú, eles não eram leigos. Fizeram o que fizeram conscientes do que estavam fazendo, pois eles sabiam de tudo o que Deus exigia. Abra comigo aí em Êxodo 30, versículo 1 e 9, 1 ao 9, para que possamos trazer uma contextualização aqui a respeito disso, para que eu possa fundamentar que Nadab e Abiú, eles não eram homens quadrados, eles não eram homens leigos acerca da palavra de Deus, e eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo, eles sabiam. E vocês sabem, um tempo atrás ensinei para vocês a respeito de pecado em dois aspectos, e eu dizia que tem pecados que a gente comete sem perceber, sem discernimento do que a gente comete, mas existia o pecado consciente. E esse pecado consciente, ele não tem perdão. Esse pecado aí, ele é condenado por Deus e é punido com a morte. E pode ser que seja morte espiritual ou morte física, como foi o caso aqui de Nadab e Abiú. Então esse tipo de pecado aqui, o pecado consciente, que a pessoa comete sabendo do que está fazendo e ainda se deleita no que está fazendo, esse pecado não há perdão para ele. Então aqui em Êxodo 30, de versículo 1 a 9, Moisés estabeleceu a ordem da adoração dentro do tabernáculo que Deus havia ordenado que ele, juntamente com seu irmão Arão, juntamente com os sacerdotes e toda a congregação, construíssem para que eles pudessem adorar. E com a descrição aqui nós vemos a ordem do culto ali, cerimonial ali no período de Moisés e Arão. E diz assim, farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá 45 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura. Será quadrado e terá também 90 centímetros de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro. Debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás nelas. Nelas se meterão os varais, para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sob o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático a cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará.
quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, ou seja, incenso não autorizado, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Então, pelo que vocês veem aqui, Nadab e Abiú, eles conheciam essas leis. Eles sabiam do que Deus havia estabelecido em sua palavra. Portanto, qualquer outro método de ensino, meus irmãos, e adoração que surgisse à parte do que Deus estabeleceu em sua palavra, seria rebeldia, seria rebelião contra Deus, e deste modo, desobediência. Quem assim atuasse estaria quebrando o pacto de santidade com Yahvé, a aliança de santidade, a aliança de separação, onde o Eterno glorificaria o seu nome. Portanto, se não houvesse obediência à palavra de Deus, se não houvesse obediência ao que Deus já havia revelado ali por meio de Moisés, nesses 2 primeiros livros que já estavam escritos a essa altura, que era Gênesis e Êxodo, não haveria diferença entre Israel e o povo ímpio e o povo pagão. Veja a sequência do nosso texto aqui no capítulo 10, os versículos 8 a 11. Vejam bem o que nos diz aqui. Muitos comentaristas bíblicos entendem que, além de pecar contra Deus oferecendo fogo estranho, Nadab e Abiú estavam bêbados, estavam embriagados com vinho. E por isso essa ordem surge aqui na sequência do nosso texto. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. E por isso que nós encontramos no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo que o ministro do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo não deve ser dado ao vinho. Ele não deve andar se embriagando, ele não deve andar bêbado, por conta dessa lei aqui que Moisés disse que seria perpétua, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinares aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, se não havia obediência entre o povo de Israel, não haveria diferença entre o povo ímpio e entre o povo pagão. E eu posso dizer para vocês, quando o povo de Deus entra em rebeldia contra a palavra de Deus, contra as escrituras sagradas, não há diferença entre o que é imundo e entre o que é santo, entre o sujo e entre o limpo, entre o profano e entre o separado e consagrado para Deus. Por isso que nós devemos entender que a Bíblia Sagrada deve estar acima de tudo, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Qualquer coisa que surgir a parte das Escrituras Sagradas deve ser considerado como imundo, como sujo, como profano, como coisa que não foi Deus que falou. Talvez as palavras que falo sejam palavras duras, meus irmãos, mas é o que as Escrituras Sagradas estão falando. Se nós abraçarmos ensinos que não são bíblicos, ensinos que não provêm das Escrituras, estaremos nos contaminando com a adoração que é suja, a adoração que é pagã. E por isso o Criador acendeu sua ira contra Nadab e Abiú, pois ao levarem fogo estranho, fogo não autorizado diante do Senhor, ofereceram uma adoração incorreta e profanaram o santuário de Yahvé. Então, quando vemos igrejas metendo falsos ensinos dentro da ordem da adoração, igrejas trazendo elementos que não fazem parte do culto, tudo isso é uma profanação do templo sagrado de Deus. E por isso nós devemos examinar todo tipo de ensino que é nos dado. Vocês não têm que engolir qualquer coisa. Vocês têm que comer a palavra genuína de Deus. Não é qualquer coisa que o pregador abre a boca ali e começa a falar. O que ele for pregar tem que estar baseado nas Escrituras. Se não estiver baseado nas Escrituras, se não tiver texto para se fundamentar, não é palavra de Deus. E sendo assim, meus queridos, entendam,
aqueles que de forma consciente desobedecem às Escrituras e de forma pragmática, e quando eu falo de pragmatismo, eu estou falando de visando lucro e regalias, criam profetas, instituem apóstolos e mestres equivocados, novos ensinos, e deixam a Bíblia de lado e inventam novas formas de se adorar, formas que Deus não autorizou e que Deus não pediu, estão atuando da mesma forma que Nadab e Abiú. Então, mais uma vez, eu enfatizo, analise os ensinamentos, veja o que você está comendo, veja em que pasto que você está pastando, porque você pode achar que está comendo palavra de Deus, mas está comendo outra coisa. Estarão atuando como Nadab e Abiú, com rebeldia contra o Criador e a sua palavra. Portanto, eu posso dizer para vocês, desconfie de pregadores que pregam heresias e só falam de si mesmos e do que vem ao seu coração corrompido e não vem da Bíblia Sagrada. Então pegue esta aplicação para a sua vida e perceba, você tem que desconfiar dos pregadores, você tem que analisar o que é pregado, você tem que analisar o que é ensinado. Porque senão, se você é um ouvinte aí calado, que não analisa as coisas, que você é um ouvinte aí passivo e inerte, que não acompanha com as Sagradas Escrituras o que está sendo ensinado, você é passível de ser enganado. O irmão John MacArthur, em seu manual bíblico, ele nos dá uma definição interessante do que é culto cristão. Preste atenção como ele define aqui, ó. Essa palavra é a palavra mais comum para a adoração. Shakar, em hebraico, literalmente significa fazer com que alguém se deite prostrado. Na antiguidade, uma pessoa se prostrava diante de outra que possuísse status superior. Pessoas se curvavam diante do rei para expressar submissão completa ao reinado dele. Seguindo o exemplo das pessoas do Antigo Testamento ou da Antiguidade, o verdadeiro culto cristão deve ser expressado mais do que com amor a Deus, deve ser expressado em submissão à sua vontade. Então, para John MacArthur, a definição de um culto bíblico genuíno é quando você aceita tudo o que diz a palavra de Deus, quando você não fica inventando novas doutrinas, novos dogmas, novos ensinamentos, coisas que nem os profetas do Antigo Testamento e nem os apóstolos do Novo ensinaram. E a vontade do Criador, meus irmãos, ela emerge das Escrituras. Portanto, este relato aqui do pecado de Nadab e Abiú nos ensina que devemos fazer o oposto do que eles fizeram. Eles desprezaram a palavra de Deus e decidiram adorar a Deus à sua maneira, e eles pereceram por causa disso. Se nós entendemos, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, então nós devemos entender que todo pregador que subir no púlpito para pregar, ele tem que estar com a Bíblia aberta. Ele tem que estar ali expondo o texto bíblico, expondo o conteúdo do que Deus revelou. Não é coisas da sua cabeça. A ordem aí da pregação é a seguinte: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se não fizer isso, ele não pregou. Ele falou qualquer coisa ali que veio à sua mente, mas ele não pregou coisíssima nenhuma. Então, nós como filhos de Deus devemos procurar compreender as Escrituras Sagradas com profundidade, ter um ensinamento que esteja acurado. E a única forma é por meio de boa teologia, meus irmãos, um ensino e um estudo profundo da palavra de Deus. Não tem meio termo, não tem meio termo, não tem atalhos para se entender a palavra de Deus. Ou você se debruça diante do livro sagrado e estuda as Escrituras e ouve boas pregações, ou você estará aí comendo fogo estranho, comendo lixo que vem da mente de falsos profetas. Veja o que diz aqui, ó, meus irmãos, a respeito do estudo com fervor, em Neemias capítulo 8 e versículo 8. Abra comigo no livro de Neemias. Então nós devemos estudar com fervor espiritual a palavra de Deus, para que possamos crescer em graça. Então veja o que diz aqui em Neemias
no capítulo 8 e versículo 8. Prestem bem atenção aqui, ó. E Neemias ele cita o escriba Esdras, que era um homem versado nas Sagradas Escrituras, um homem que diariamente ele subia no púlpito ali, um púlpito de madeira que foi feito naqueles tempos para que ele ensinasse a palavra de Deus. Ele subia no púlpito, ele lia o texto sagrado, explicava o texto sagrado, que é interpretar o texto, e depois ele ensinava, que é aplicar o texto. Veja o que diz aqui, ó, Neemias 8, versículo 8. Ó. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que se entendessem o que se lia. Então é necessário que o texto seja lido, seja explicado e aplicado para que o povo entenda. Se não for desta maneira, o homem estará pregando as suas ideias, estará ensinando o que ele acha, o que ele pensa, o que ele acredita que é verdade, mas não estará pregando a palavra de Deus. É necessário analisarmos o texto bíblico e ensinarmos com profundidade, para não cairmos na mesma besteira de Nadab e Abiú. Continue com a sua Bíblia aberta e acompanhe o nosso texto aqui, ó, capítulo 10 de Levítico, de versículo 1 ao 3. Vejam bem o que diz aqui, ó. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho, como eu disse, fogo não autorizado perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então o que nós vemos aqui nestes versos? Vemos a atitude equivocada, a atitude irresponsável desses dois sacerdotes aí, que eram Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. Eles tomam a iniciativa de adorar a Deus da sua forma, da sua maneira. Eles pegam o seu incensário, enchem de incenso, colocam um fogo que provém talvez de uma tocha exterior, uma tocha que estava acesa do lado de fora, e põem fogo nesse incenso e partem ali em direção ao lugar santo. O Santo dos Santos também partem em direção ao Santo dos Santos para oferecer uma adoração, primeiramente, que não era autorizada. Em segundo lugar, uma adoração desagradável diante de Deus, que não era agradável diante do Senhor, e uma adoração que, em terceiro lugar, ela foi reprovada por Deus. Primeira, não era autorizada. Em segundo, não era agradável. E em terceiro, Deus reprovou ela. E desta forma eles tomam a iniciativa, ainda que estivessem empolgados ali: vamos adorar o Senhor, vamos nos apresentar ao Senhor, talvez Ele fique muito feliz conosco, porque nós estamos empolgados, nós queremos adorá-lo. Mas a pergunta é, a adoração que eles estavam oferecendo era uma adoração agradável diante de Deus? Por mais que eles estavam felizes em fazer aquilo, será que Deus estava feliz? Será que Deus estava se agradando? Nadab e Abiú pecam de forma voluntária, de forma consciente. E ainda que eles estivessem alcoolizados, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Pois foram homens privilegiados, eles conheciam a palavra de Deus, sabiam o que Deus exigia de seus sacerdotes. Eles conheciam a lei, eles andavam com Moisés e Arão. E outra coisa, eles haviam subido na montanha e haviam visto a Deus glorificado ali, haviam visto a glória de Deus. Eles subiram na montanha e eles viram a glória de Deus. Abra comigo em Êxodo 24 e veja se não é isto que a Escritura Sagrada fala, que eles também subiram com Moisés e Arão e ainda mais 70 sacerdotes ali para adorarem a Deus no pico do monte. E o texto sagrado vai dizer que eles viram a glória de Deus. Então eles não eram homens ignorantes, eles não eram pessoas quadradas, eles não eram pessoas leigas da palavra de Deus, eles sabiam do que eles estavam fazendo. Eles tinham consciência do pecado que eles tinham tomado a iniciativa de fazer, e por isso que foram rejeitados. E diz assim, ó: Disse também Deus a Moisés:
sobe ao Senhor, tu e Arão, e quem mais? Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Mas o verso 9 e 10 diz assim, ó: E subiram Moisés e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 anciãos de Israel. O que aconteceu? E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. E aqui vocês percebem uma coisa: nós estamos aí no meio da nossa exposição aí no livro do Apocalipse, e vocês se lembram, quando comecei a exposição no livro do Apocalipse, eu falava da visão do Cristo glorificado, ali por volta do capítulo 1, e ali o apóstolo João vê o Deus Todo-Poderoso, vê o Senhor Jesus Cristo com uma descrição muito parecida com essa aqui, que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os seus 70 sacerdotes ali, 70 anciãos, quando subiram ali a montanha. Então vocês percebem aí que Nadab e Abiú, eles conheciam a Deus. Eles não eram homens leigos, eles conheciam a palavra de Deus. E uma coisa eu posso dizer para vocês: todo falso profeta, meus irmãos, ele conhece as Escrituras e ele sabe quando ele está ensinando errado. Só que por conta da unção que está sobre ele, que é uma unção contrária, ele vai deturpar o texto sagrado e vai ensinar a seu bel prazer. Ensinar coisas que estão na sua cabeça e que não vêm do texto bíblico. Então eles não eram homens leigos e ainda assim, de forma irresponsável, ofereceram um tipo de adoração que Deus não pediu e Deus não autorizou. E pecaram de forma consciente, primeiro porque eles sabiam que esse trabalho não correspondia a eles, esse trabalho de oferecer um incenso aí. Vocês viram na introdução quando eu falei a respeito disso. O homem que estava incumbido de fazer esse trabalho não era Nadab, tampouco Abiú. Era o pai deles, o sumo sacerdote Arão, que tinha que entrar uma vez por dia ali e oferecer esse aroma agradável diante de Deus. Então eles pecaram de forma consciente, primeiro porque sabiam que esse trabalho não correspondia a eles, e sim ao seu pai Arão, o sumo sacerdote. Segundo, não era o dia correto, porque não era o dia da expiação, era um dia qualquer. E terceiro, o fogo que eles tomaram ali era um fogo estranho, era um fogo não autorizado, portanto não era um fogo que pertencia ao altar do holocausto que foi aceso pelo fogo divino. Portanto, era um elemento adverso, um elemento aleatório, um elemento intruso ali entre os elementos consagrados a Deus, e sendo assim um ato de desrespeito a Deus, primeiramente, e em segundo lugar, um ato aí de rebelião, rebeldia e desrespeito contra a liderança do profeta Moisés e do sumo sacerdote Arão, que era o seu próprio pai. Foi um ato ridículo e imperdoável, e por isso que o Criador fulminou eles com fogo divino, e por criarem sua própria forma de adoração, foram punidos com a morte. Então esse texto exprime algo claro aqui para nós. Quando o homem se mete a entrar no local de adoração e traz uma coisa que não foi estabelecido na palavra de Deus, ele está sendo primeiramente irresponsável. Em segundo lugar, ele está sendo um homem aí que não tem amor pelo povo. E em terceiro lugar, este homem aí não está preocupado em alimentar as ovelhas, porque está metendo um elemento que não faz parte ao culto cristão. O culto cristão é baseado em exposição do texto bíblico, de glorificação a Deus, de oração direta ao Pai Celestial. Esse é um culto teocêntrico, um culto bíblico. Agora, quando começa-se a fazer um culto que é voltado para a antropolatria e a antropocentria, a adoração ao homem, um culto centralizado ao homem, ao ensino do homem, à palavra do homem, isso tudo é detestável diante de Deus. Quem tem que aparecer na exposição bíblica não é o pregador e tampouco o profeta que está pregando. Quem tem que aparecer é o Deus Todo-Poderoso. A mensagem que permeia esses versos, meus irmãos, é a seguinte: todo pregador que ele deixa de lado a palavra de Deus e ele estabelece
outra forma de culto, uma forma diferente daquela que foi estabelecida na Bíblia Sagrada, ele é um idólatra. Ele é alguém que é um idólatra e alguém que promove a idolatria. Alguém que ensina e promove a idolatria, pois seu ensino transmite a ideia de um Deus e um Cristo totalmente contrário daquele que é revelado nas Escrituras Sagradas. Analise, meus irmãos, o pensamento da tua igreja, analise o pensamento do teu pregador, analise o pensamento que é expresso dentro dos centros onde você se reúne, analise o Cristo que está sendo apresentado, veja se é um Cristo que concorda com as Sagradas Escrituras, veja que Cristo você está esperando, se é o Senhor Jesus Cristo ou se é Baal, se é um Deus pagão. Então, preste atenção. Todo falso ensino ele vai meter algo que é contrário à palavra de Deus. Lembre-se da serpente antiga no Jardim do Éden. A única coisa diferente que Satanás ali, manifestado na serpente, meteu quando estava falando com Eva, foi a palavra não. Foi isso que o Senhor disse para vocês, que o dia que vocês comessem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês morreriam. O diabo na pessoa ali, ou manifestado no animal, serpente ali, diz o seguinte para Eva: não, vocês não vão morrer. Deus não quer que vocês comam aí do fruto proibido para que vocês não se tornem deuses, para que vocês não se tornem como Ele, conhecedor do bem e do mal. Só que a pergunta é, se para conhecer o bem e o mal eu tenho que obedecer ao Pai Celestial, eu prefiro continuar na ignorância do bem e do mal. Eu prefiro continuar obedecendo o Criador, porque é na obediência que o nome dele é glorificado. Agora, quando desobedecemos a palavra divina, nós estamos aí rejeitando a Deus e tomando o seu próprio lugar. Então, esse homem ensina e promove a idolatria, pois seu ensino transmite a ideia de um Deus e de um Cristo totalmente diferente do revelado nas Escrituras. Aqueles que fazem isso são identificados como falsos profetas, pois criam dogmas e doutrinas que Deus não estabeleceu na sua palavra. Sua adoração tem um sentido parecido com a adoração ao bezerro de ouro, uma adoração que o Eterno não pediu e ele não estabeleceu, ele não autorizou, e portanto é classificada como uma rebeldia diante de Deus. Então analise o texto bíblico, analise o que Deus pede que nós façamos, o que é que está autorizado no culto racional que nós apresentamos a Deus. É culto aos homens? É culto ao profeta? É culto aos apóstolos? Ou é culto ao Senhor Jesus Cristo e a sua gloriosa palavra? Não é culto aos homens. O apóstolo Pedro, quando foi levado no interrogatório, quando foi pedido que ele não falasse no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse o seguinte: importa obedecer a Deus e não aos homens. E a única forma de obedecermos a Deus é obedecendo sua palavra. Por isso desconfie de pregadores que dizem que vão trazer uma revelação inaudita, uma revelação que ninguém mais tem, que só ele que tem, e que para você ter acesso a essa tal revelação, você tem que parar e escutar só ele, porque é só ele que conhece a revelação. Eu posso dizer para vocês, revelação só tem uma, e é a palavra de Deus, que está estabelecido aqui em 66 livros. Como diria o irmão John MacArthur, se não está dentro dos 66 livros, não foi Deus que falou, o homem está inventando. Então saiba que essa ideia do diabo não vem de Deus. O que Deus queria nos revelar, revelou nos 66 livros aí do cânon bíblico. Eu posso citar aqui Hebreus capítulo 1 e versículo 1, que diz o seguinte: havendo Deus anteriormente, em outros tempos, outrora, falado aos pais pelos profetas, desses últimos dias nos tem falado por meio do Filho. No passado, Deus falava por profetas, no mesmo sentido ali do Velho Testamento, e trazia a palavra de Deus e eram transformados em livros. Só que a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo ele apareceu na terra, todo o mistério contido nas Sagradas Escrituras, o que estava oculto em símbolos, foi revelado, de modo que não há espaço mais para novas revelações. A última e maior revelação de Deus aqui nesta terra se chama Jesus Cristo.
Não tem outra revelação maior do que essa, não tem outra revelação posterior a essa. E deste modo, desconfie aí de pregadores que ensinam coisas que é contrária. O que passar do texto bíblico em seus 66 livros aí do cânon bíblico é diabólico. Veja aí o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Abra comigo na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Vejam bem o que está dito aqui. O apóstolo Paulo ele é enfático, depois que ele trouxe ali a inscrição da sua última carta e que João concluiu o livro do Apocalipse e acabou a revelação. A partir daquele momento, o período apostólico terminou, o período profético terminou, a igreja foi entregue aí para bispos e diáconos, presbíteros que estariam cuidando e pastoreando da igreja do Senhor Jesus Cristo. E era necessário que os bispos e os presbíteros pregassem o que estava escrito. Veja o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com a palavra de Deus. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então o apóstolo Paulo ele adverte aqui o jovem pastor, o jovem bispo que estava ingressando na igreja, e diz para ele, prega a palavra a tempo e fora de tempo, corrige, exorta e repreenda, porque vai chegar um tempo aí que vão se levantar homens hereges, que vão tentar deturpar o que eu e os meus irmãos do colégio apostólico ensinamos. Então é necessário que o homem de Deus maneje bem a palavra de Deus e conheça as Escrituras e ensine somente o ensino apostólico. Ele disse, prega a palavra, ele não disse inventa novas doutrinas, novas revelações. Era necessário que Timóteo pregasse a palavra, pregasse o que foi revelado, porque viriam falsos profetas. O Senhor Jesus Cristo, desde cedo, no início do seu ministério, ensinou que o povo de Deus, ali no capítulo 7 de Mateus, que o povo de Deus devia se cuidar dos falsos profetas que se apresentam aí como ovelhas, mas por trás dessa couraça de ovelhas tem lobos vorazes. Então esse texto aí nos ensina o seguinte, que todo aquele que prega um falso evangelho, ele se torna um herege. Então era necessário que Timóteo pregasse o que foi revelado, porque viriam falsos profetas, e como eu disse, o Senhor alertou desde o início do seu ministério, em toda a sua palavra, a respeito dos hereges. Esse texto também nos mostra, meus irmãos, algo que talvez é doloroso, que falsos irmãos, falsos crentes, sempre estão em busca de novidade, sempre em busca de sinais. E eu posso dizer para vocês, crente que fica buscando novidade, crente que fica buscando sinais aí, ele tem uma fé muito fraca, ele tem uma fé que não é fundamentada na palavra de Deus, ou até uma fé que é inexistente, porque ele crê em um Deus muito fraquinho, que precisa ficar constantemente fazendo sinais para que ele possa crer. Agora, se a palavra de Deus não fizer sentido para vocês, nada mais vai fazer sentido. É necessário que entendamos que a revelação está expressa nas Sagradas Escrituras. Esse é o maior sinal de Deus na terra, a Bíblia Sagrada. Outrora, muitos poderiam dizer que o maior sinal de Deus na terra é um profeta, e eu digo mentira. O maior sinal de Deus na terra é a Bíblia Sagrada. Se o profeta não prega a Bíblia Sagrada, ele não é um profeta de Deus. Então esse texto nos mostra que falsos crentes estão sempre em busca de sinais e de prodígios, buscando novidades, buscando curas e milagres. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, a maior cura Deus já operou em nós, que foi a cura espiritual, foi a cura da cegueira religiosa. Essas pessoas não seguem o que Deus estabeleceu e eles preferem se guiar por feiticeiros. Eu não vou chamar nem de profetas e nem de apóstolos. Não passam de feiticeiros que fazem feitiçaria
para ali deturpar o evangelho e hipnotizar o povo e desviá-lo da fé verdadeira por aquilo que é contrário. E ao invés de se guiar pela Bíblia, eles seguiam por aquilo que não é palavra de Deus, aquilo que não é Bíblia. Lá no século 17, 18, existia um pregador aí, se eu não me engano, presbiteriano, chamado Adam Clarke, e ele falou a respeito desse texto, e ele comentou algo aqui que eu julguei bastante interessante. Prestem bem atenção. Aquele que alterou qualquer parte deste sistema representativo, falando aí da Bíblia Sagrada, que é algo aí no Velho Testamento que era representativo, que apontava para o Cristo que viria, ou que tem omitido ou acrescentado qualquer coisa, assumiu a prerrogativa que pertence somente a Deus. E era certamente o culpado de um crime muito alto contra a sabedoria e a justiça de seu Criador. Então, quem acrescenta ou tira alguma coisa do ensino bíblico que já está revelado, que é o ensino perfeito, que é aquilo que nós temos que perseverar, que é a doutrina da fé apostólica, eu posso dizer, a doutrina dos apóstolos, este homem aí está cometendo um pecado de alto nível, um pecado hediondo contra a justiça do seu Criador e a sabedoria do seu Criador. Você quer conhecer o que Deus pensa? Leia as Escrituras Sagradas. Você quer conhecer a sabedoria divina? Leia as Escrituras Sagradas. Medite nas Escrituras Sagradas e você vai conhecer o que Deus pensa. Veja os versos 4 e 5 aqui de Levítico 10. Prestem bem atenção, estamos seguindo a exposição do nosso texto. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. E chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E o que é que nós vemos aqui? Arão e seus 2 filhos sobreviventes aí, que é Eleazar e Itamar. Eleazar, que posteriormente substituiu seu pai Arão e se tornou o sumo sacerdote, eles são proibidos aí de sepultar os seus irmãos aí e os seus filhos aí, Nadab e Abiú. Eles não poderiam nem chorar pela morte aí, nem se lamentar pela morte deles, pois se assim eles fizessem, eles estariam demonstrando que não estariam concordando com a decisão do Eterno, com a sentença do Eterno. E desta forma, se eles assim fizessem, eles estariam dando um péssimo exemplo para o povo de Deus, para a congregação. Por isso, no versículo 3, mais atrás, nós vemos aí Arão silenciando. Arão, ele emudece, fica em silêncio, demonstrando total submissão a Deus. Ele não questionou, ele não praguejou. O que Deus mandou ele fazer, ele foi e fez. Deste modo, eu posso trazer uma rápida aplicação aqui para vocês. Muitas vezes, pastores tomam atitudes que o povo não entende. O pastor, muitas vezes, ele deixa de fazer coisas que talvez aos olhos de muitos deveria fazer, mas ele não faz para não causar males piores aí para a sua congregação. Veja os versos 6 e 7, prestem bem atenção. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, ou seja, não lamente pela morte dos seus irmãos, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. E a palavra de Moisés era a palavra de Deus naquele período. Então entendamos, meus irmãos, tudo que Deus quis nos revelar, revelou em 66 livros do cânon bíblico. Se algum homem vem trazendo uma nova revelação, algo que não contém nas Escrituras, uma coisa que nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem a igreja contemporânea está ensinando, pode rejeitar com toda a segurança, porque não é palavra de Deus. Essa perícope, meus irmãos, esse trecho da palavra de Deus, ela encerra demonstrando para nós que a aliança que nós temos aí com o Deus Criador
com o Senhor deve ser mais importante do que tudo. E o quão separados do pecado e da corrupção devem estar aqueles que se dizem ser filhos de Deus. Arão e seus filhos aí, Eleazar e Itamar, foram privados de chorar a morte de Nadab e Abiú, para que uma desgraça maior não caísse sobre o povo, sobre a condenação. Muitas vezes o Senhor nos priva de algumas coisas para nos livrar de males piores. Então, muitas vezes, meus irmãos, o pastor vai instruir coisas aí que talvez na cabeça de muitos é incompreensível, não dá para entender, mas analise o que o pastor está dizendo. Porque muitas vezes ele toma a atitude de se abster de certas coisas para que uma calamidade, uma desgraça maior não venha sobre o povo. E se Deus está me mandando por sua palavra me separar dos falsos ensinos, me separar das heresias, me separar de tudo aquilo que é impuro, eu vou fazer isso. Porque eu entendo que o óleo da unção do Espírito Santo está sobre mim. E eu não quero que calamidades piores venham sobre os filhos de Deus. E se eu necessito obedecer a Deus para privar o povo de degradação moral, de degradação espiritual, eu vou fazer isso. Eu vou ensinar a santidade, mas eu vou viver a santidade. Esta história é triste, meus irmãos, mas ela ficou aí registrada para que entendamos que tudo que formos fazer com relação à adoração, com relação ao culto religioso e à pregação do Evangelho, deve ser baseado na palavra de Deus, deve ter um texto que fundamente o ensino que nós estamos trazendo. Quem rejeita a Bíblia Sagrada, rejeita o Deus da Bíblia e, infelizmente, estará fadado ao fracasso. Dentro da adoração, como eu disse para vocês, não tem espaço para novidade. Nós temos que prezar pela tradição que os nossos pais apostólicos nos legaram. Ou então nós seremos qualquer outra coisa e não seremos cristãos. Analise o ensino e você verá o que é cristianismo puro e simples, cristianismo bíblico saudável e o que não é. Porque se você estabelecer dogmas, leis e doutrinas que não emergem das Escrituras, você estará trazendo um fogo estranho, um fogo não autorizado, um ensinamento que Deus não pediu e nem autorizou. Você pode até fazer isso, pode fazer o que você quiser, pode crer no que você quiser, você só não pode ser chamado de cristão. Você quer levar o nome de Cristo, quer ser chamado cristão, você tem que obedecer à palavra de Deus, você tem que obedecer às Escrituras Sagradas e ser fiel ao texto sagrado. Senão, você não é cristão, você é qualquer outra coisa, menos cristão. E com isso, eu já posso concluir com algumas lições aqui que são básicas, que nós aprendemos a mais aqui neste texto. Esse texto ele nos mostra, meus irmãos, que o falso ensino ele cheira mal. Ele tem cheiro de morte, pois destroem a vida daqueles que o recebem. De forma irônica, meus irmãos, Nadab e Abiú, eles entram ali no lugar santo, no lugar santíssimo, com um fogo estranho, com um fogo não autorizado. E o que acontece? O fogo divino os consome. E tem uma lição, um princípio que emerge daí. Isso nos mostra que o ensino correto, puro e simples das Escrituras consome o falso profeta, ou os falsos profetas. Pois quando a palavra é pregada com fidelidade, ela confronta heresias e desmonta os falsos ensinos. A palavra é a arma mais poderosa que nós temos para confrontar os hereges, as heresias e os seus falsos ensinos. É a única arma que nós temos para nos defender. Então reflita sobre uma coisa. Você conhece o ensino presente aí das Escrituras Sagradas? Você conhece os 66 livros? Sabe o que Deus revelou? Se não conhece, é tempo de você se debruçar. E não apenas ler, é tempo de você estudar, pegar referências bíblicas, ler comentários bíblicos. Se você quer um conhecimento um pouco mais acurado e profundo das Escrituras, então é necessário se aprofundar. Então é a única arma que nós temos aí para nos defender. Por isso, cristão, entenda, é necessário você comer, viver e respirar a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho.
Nós vivemos em um mundo de trevas e escuridão, vivemos em um mundo aí repleto de falsos profetas, de falsos ensinamentos, de falsos líderes e falsos irmãos. É necessário nós nos fundamentarmos na palavra para poder confrontar toda essa audácia do diabo, porque se nós não tivermos capacidade de confrontar, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai cair em desgraça, assim como caiu a Europa e os Estados Unidos está caindo agora. Em outras ocasiões eu disse para vocês que parece que o cristianismo foi assassinado na Europa. Igrejas bíblicas, igrejas que pregavam todos os domingos a palavra de Deus, fecharam as portas, porque o povo se tornou ateu, o povo não quer buscar a Deus. E depois que fecharam as portas, algumas viraram bares, outras até boates, outras viraram aí templos muçulmanos. E desta forma o povo tem se desviado da palavra de Deus porque a igreja tem se rendido aos falsos profetas. Tem se rendido aos malditos teólogos liberais que têm um único compromisso, é destruir a palavra de Deus. E o que eu posso falar dos maricas, dos pregadores coachings, que pregam um evangelho água com açúcar, que não prega a palavra de Deus pura e simples, que fica aí passando a mão na cabeça de pecadores? Eu digo para vocês, eu sou pecador, e quem me escuta é pecador também e necessita de arrependimento, necessita conhecer a palavra de Deus. Eu digo para você, se você não se enquadrar à palavra de Deus, se você não obedecer à palavra de Deus, você está fadado ao fracasso da eternidade, do fogo do inferno, ali juntamente com o diabo, o falso profeta, todos os seus adeptos ali, rangendo os dentes onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, foi o que o Senhor Jesus disse. Eu não tenho medo de falar essas coisas. Os mariquinhas podem ter até medo de falar do inferno, mas eu falo para vocês, existe um inferno e quem não obedece à palavra, quem não glorifica o nome de Deus obedecendo sua palavra, já está sentenciado ao lago de fogo. Então o fogo divino os consumiu. E isso nos mostra que o ensino correto e puro das Escrituras, ele consome os falsos profetas. Pois quando a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade, ela confronta heresias e desmonta os falsos ensinos. A palavra é a maior arma que nós temos. Então, como eu disse, o cristão ele deve conhecer as Escrituras, ele deve conhecer a palavra de Deus para que ele possa compreender que existe um único caminho, uma única verdade, uma única vida. E essa vida se chama o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que foi puro em todos os aspectos da sua vida, mas ele tomou os nossos pecados e voluntariamente ele se entregou para que nós fôssemos aí purificados dos nossos pecados e tivéssemos vida, uma vida consagrada, uma vida separada em comunhão com o Senhor Jesus e a cada dia refletindo o caráter de Cristo. Cristo não suportava os falsos ensinos, Cristo não suportava os ensinamentos heréticos, e importa que os cristãos também não suportem. E por fim, quando homens começam a adorar um ou muitos deuses falsos, deuses estranhos, diferentes daquele que é revelado nas Escrituras, ele cai em declínio. Primeiramente em declínio aí espiritual, pois ele se afasta do Deus verdadeiro. E em segundo lugar, ele cai em declínio moral, pois é tal atitude de se afastar da palavra de Deus, se afastar do Espírito de Deus, se afastar de Deus, abre portas para todo tipo de pecados. E como eu dizia na sexta-feira, primeiramente ele vai aí com a motivação de favores aí financeiros, ele vai atrás de dinheiro. E depois o pecado começa a acumular e ele começa a pedir até favores sexuais aí, favores que não estão estabelecidos nas Escrituras. Então abre espaço para todo tipo de pecado e corrupção. O que refreia o homem é o Espírito de Cristo, o que nos tira da depravação total que o ser humano caiu lá no Jardim do Éden, é o Espírito de Deus. Se tal homem não tem o Espírito de Deus, ele não tem liberdade para viver. Ele vive na prática do pecado, ele vive se corrompendo, ele vive atrás de favores, ele vive atrás de dinheiro. Se o homem não tem o Espírito de Cristo, quando o homem se afasta do Espírito de Deus, andará como um carro desgovernado e sem freio.
E a cada dia que ele se afunda no pecado, era como dizia Billy Graham, o pecado é como uma droga, como um sedativo. Quanto mais a pessoa absorve ali daquela droga, mais ela quer uma dose mais forte, mais ela quer sentir um prazer mais profundo com aquela droga. E por fim, ela não percebe que vai cair na desgraça da overdose, ela vai morrer por conta ali da intoxicação com aquele veneno que ele está ingerindo. E assim é o homem sem Deus. Literalmente ele cai em um retrocesso moral e espiritual, pois está em desobediência contra Deus. Por isso entenda, meus irmãos, a palavra só irá se cumprir na sua vida, a palavra só irá cumprir o seu propósito quando ela fizer a diferença na sua vida. Se a palavra de Deus não está fazendo diferença na sua vida, ela ainda não cumpriu o propósito dela na sua vida, que é mudar a sua vida. E ela te mostrará que não importa o quão alegre e o quão empolgado em adorar você esteja, o que realmente importa é como você adora. Qual é a sua motivação? Por que você está adorando? Você está adorando porque vê os outros adorando, porque acha bonitinho ir na sexta e no domingo no culto, ou quaisquer dias que tem adoração na sua igreja? Não importa. Ou você está adorando porque você entendeu que você tem que obedecer a Deus e demonstrar aí total submissão à sua palavra. Essas coisas têm que ser separadas. Não é porque você acha bonitinho ir para o culto, é porque você entende por que você está indo para o culto, por que você está adorando. Então não importa o quão alegre e o quão empolgado em ir para o culto você esteja, o que importa é como você adora, qual a sua motivação. E quando a palavra de Deus moldar o seu caráter, você entenderá que o caminho para a salvação não é a igreja, não é o pastor, mas é o Senhor Jesus Cristo. E que devemos nos submeter a Ele e Sua palavra. Quando você entender esses princípios, entender essas premissas, a palavra de fato estará cumprindo o seu propósito, que é mudar as nossas vidas e nos moldar conforme o caráter de Cristo. E mais uma reflexão eu passo para vocês. Em todos esses anos da sua caminhada cristã, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é ela que tem te orientado? Ou você tem se orientado por outros livros, por outras coisas? Como eu disse anteriormente, os livros nos ajudam. São ferramentas que nós temos aí, que irmãos devotos a Cristo escreveram. Mas a nossa regra de fé e prática não são os livros. O único livro é a Bíblia Sagrada. E você que não conhece as Escrituras ainda, meu querido, eu tenho uma palavra para você também neste dia. Eu gostaria de dizer para você que você tem que entender que você só irá agradar a Deus quando você se arrepender dos seus pecados e se submeter à palavra de Deus. Essa é a única maneira de ter uma vida de êxito, plena e de completa alegria diante de Deus. Fora da palavra, o que há é só dor. Você quer ser um cristão, você quer adorar a Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque você pode ser um bom religioso, mas se você não conhece a Bíblia, você ainda não é cristão. Entenda que uma vida de devoção é uma vida de atitude e uma vida de renúncia. É a atitude de reconhecer seus próprios erros e renunciar a cada um deles. E a pergunta que permeia em nossas mentes hoje: você tem renunciado os seus vícios? Você tem renunciado os seus pecados? Você tem renunciado a sua própria mente? Você tem renunciado o seu achismo e se submetido à palavra de Deus? Então é a atitude de reconhecer os próprios pecados e renunciar a cada um deles por amor a Cristo e sua palavra. Reflita onde você está errando e renuncie os seus erros. Submeta-se à palavra de Deus. Não seja um irresponsável como Nadab e Abiú, mas seja um crente responsável, um crente fervoroso, que, como dito, um crente que vive, come e respira a palavra de Deus, um crente que conhece o seu Deus. Então não seja irresponsável como Nadab e Abiú, entenda a sua fé, entenda que nós somos salvos aí pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos pela graça, por meio da fé.
Não tem nenhuma obra humana que nós podemos fazer para ser salvos. Então é necessário entendermos o princípio basilar da palavra de Deus. E o princípio basilar da palavra de Deus é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, através dos méritos de Cristo. Não é por meio do meu ensino, não é por meio da minha igreja, não é por meio do meu apóstolo ou por meio do meu profeta, é por meio da palavra de Deus, não é por meio dos líderes eclesiásticos, é por meio do Senhor Jesus Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Seja um cristão fervoroso, meus irmãos, que ama e respeita o que Deus revelou em sua palavra. Se você não vive dessa forma, se você não se submete à palavra de Deus, você ainda não é um cristão. Pode ser um bom religioso, mas crente em Cristo ainda não é porque não conhece as Escrituras Sagradas. Amém? Então, que possamos entender que a nossa única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada que foi revelada aí aos santos profetas e apóstolos, que fechou o cânon com um número 66 livros. Essa é a revelação que nós temos que nos basear, porque se nos basearmos em fontes externas, será fogo estranho, será um elemento adverso aos elementos que foram consagrados diante de Deus. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.